Olá, amados ouvintes da Rádio Cidade Gospel. É um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês para que nós possamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar junto com os irmãos sobre adoração. Adoração, o presente do homem para Deus. Se você quiser ler junto comigo, abra a tua Bíblia. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Amados irmãos, o título acima está presumindo que o homem pode dar presentes para Deus. Mas será que isto é possível? Podemos nos perguntar: o que poderíamos dar para Deus? O que agradaria a Deus? O que Deus gostaria de ganhar de presente? O Senhor é o dono de todo o universo. Ele criou todas as coisas e tudo subsiste pelo seu poder. A palavra dele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Lá em Salmos 24:1. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Está lá em Salmos 50:12. São teus os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Salmos 89:11. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude, diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Você já tentou dar um presente a alguém que você não conhece? Ou para alguém que tem tudo? Ou para alguém com essas duas características? Existe uma canção de Natal, não sei se alguém de vocês que está me ouvindo a conhece, que leva o título de O Menino do Tambor. Ela conta a história fictícia de um menino pobre que estava brincando com seu tamborzinho quando um grupo de pessoas passou e convidou-o a ir ver o menino Jesus, que havia nascido. Ele, animado, foi levando seu pequeno tambor. Ali chegando, ao ver a cena singela do estábulo, dos animais e do pequeno Jesus bebê deitado num pobre coxo, compreendeu o profundo significado do momento e, numa resposta a essa demonstração tão grande do amor de Deus, ficou desejoso de ofertar algo em troca. Mas o que ele tinha? Nada a não ser o seu pequeno tambor e a sua habilidade ou a sua vontade de tocar o tambor. Assim, ele foi lá, pediu a permissão de Maria e humildemente ofereceu um concerto de tambor à criança que estava ali deitada. Todos ouviram atentamente. Até o boi parou para escutar. Mas a maior recompensa que poderia haver para aquele menino aconteceu quando o bebê olhou para ele e sorriu docemente em sinal de aprovação. Agora eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo: este menino deu um presente para Jesus? Apesar de fictícia, essa história retrata bem o estado de espírito das pessoas. A visita dos pastores é relatada em Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. E ao ler o relato, notamos a alegria, a admiração e o assombro daqueles homens rudes pelo que havia presenciado. Da mesma forma, aconteceu com os sábios que vieram do Oriente, guiados por uma estrela em busca de Jesus. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria e, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Está relatado isso no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 10 e 11.
Será que Deus se agradou da atitude desses homens? Será que esses presentes foram aceitos pelo Rei do Universo? Certamente que sim. E eu afirmo mais. Ele ainda quer, mesmo nos dias de hoje, atitudes como esta. O nosso texto-chave diz que o Pai procura a tais que assim o adorem. Está lá em João, capítulo 4, versículo 23. Deus está pedindo a nossa adoração. Ele está desejoso de receber presente. Ele está procurando ansiosamente por pessoas dispostas a adorar a Deus. Você pode me perguntar, mas por que, pastor? Por que devíamos adorá-lo? Por quê? Qual é a motivação para a adoração? O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. E onde quer que se apresente na Bíblia, seu direito à reverência e à adoração acima dos deuses dos pagãos. Enumeram-se as provas de seu poder criador, e os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram porque lhe é devida sua homenagem. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas. Você pode conferir isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Além desses motivos, que é o fato de Deus haver nos criado, a palavra de Deus nos fornece vários outros motivos para adorarmos a Deus. Vamos ver algum texto? Lá em Salmos 99, versículo 9. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Salmo 95, do versículo 1 em diante, diz: Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graça e celebremo-lo com salmos de louvor, porque o Senhor é Deus grande, é Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Em Isaías 49, 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós montes, estalai de júbilos, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Nós vemos, amados irmãos, nos textos acima, vários motivos e atributos pelos quais devemos adoração a Deus. Ele é santo, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele nos criou, Ele nos remiu, Ele nos consola e se compadece de nós, Ele nos julgará com retidão e justiça. Estes são motivos mais do que suficientes para adorarmos a um Deus tão maravilhoso. Mas aí você pode também me perguntar: pastor, o que significa a adoração? E eu quero falar primeiro da construção desta palavra, da palavra adoração. Adoração vem da palavra latina adoratione, que é derivada do verbo adorare, de onde vem o nosso verbo adorar. É um verbo transitivo direto, pois quem adora, adora a alguém ou a alguma coisa. Segundo o dicionário Aurélio e outros dicionários da mesma qualidade, adoração significa culto a uma divindade, culto, reverência, veneração. Muito bem, isso conceitua o termo, mas não nos explica de forma prática como a adoração acontece na vida do cristão. Talvez uma forma de entendermos o que é adoração seria começarmos tentando compreender o que ela não é. Amém? Vamos analisar alguns pontos. Adoração não é sinônimo de louvor. Essa afirmação pode ser surpreendente para alguns
e pode até parecer herética para outros. Mas o próprio dicionário explica o conceito de louvor como sendo elogio, apologia, glorificação, exaltação, aclamação, ou seja, louvor é um elogio mais enfático e mais elaborado. Na verdade, o louvor é o superlativo do elogio. É o maior elogio que se pode fazer a alguém ou a alguma coisa. Nós podemos louvar várias coisas. Concorda comigo? Nós podemos louvar os sabores delicados da culinária típica de algum país. Nós podemos louvar os feitos heróicos dos grandes homens da nossa pátria. Nós podemos louvar a beleza de uma paisagem ou recanto paradisíaco. Nós podemos louvar as qualidades e virtudes da mulher amada, os méritos de uma conquista esportiva, mas a adoração, meus amados, a adoração só é devida a Deus, uma vez que adorar é prestar culto, o que implica em uma relação direta entre o adorador e a divindade. Enquanto que o louvor, como vimos, também pode ser dirigido a homens e a coisas. Talvez este seja o motivo pelo qual hoje, ao referir-se sobre música na igreja, seja colocada tanta ênfase no termo louvor e fale-se tão pouco em adoração. Mas a Bíblia, meu irmão, a Bíblia fala que Deus é digno de ser louvado. Conforme citado em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 25, em Salmos 18, 3, em Salmos 48, 1, em Salmos 96, 4, em Salmos 45, 3 e etc, e etc. Então como conciliar isso, você me pergunta? Ora, é evidente que se podemos louvar a homens, quanto mais a Deus que fez os homens. Sempre que proclamamos os atributos divinos, estamos louvando a Deus. O louvar a Deus é importante, é bíblico, mas é somente um dos aspectos da adoração. O nome de Deus deve ser exaltado, glorificado e proclamado. Mas quando a Bíblia fala, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, conforme está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 20, ela claramente não está se referindo ao louvor, mas à adoração reverente. Você entende isso, meu irmão? Os dois conceitos, adoração e louvor, pode se fundir. Quando o louvor é voltado para Deus, ele pode fazer parte da adoração. E é aí que muitos se confundem. Mas para que ocorra esta fusão, os seguintes requisitos devem ser preenchidos. Primeiro, o louvor tem que ser dirigido único e exclusivamente a Deus. Como está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 8 ao 11, em Salmos 16, 2, em Salmos 98, de 4 a 6, em Salmos 113, 117, 147, 148, 149 e 150, e também em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Segundo, deve partir de um coração plenamente consciente de sua condição diante de um Deus supremo, perfeito e santo. Conforme está descrito em Salmo 138, 6, Isaías 57, 15 e Isaías 66, 2, em Miqueias 6, 8 e em Mateus 5, 3 e em Mateus 18, 4. Em Efésios 4:1, Colossenses 3:12 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Terceiro, toda arte, toda técnica e gosto humano tem que estar absolutamente consagrados para que possam ser apresentados diante de um Deus supremo, perfeito e santo. Não há adoração sem humildade e consagração. Você pode conferir isso, meu irmão, lá em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, em Salmos 24,
4, versículo 3 e 4, Isaías capítulo 6, versículo de 2 a 4, em Abacuque capítulo 2, versículo 20 e em Romano capítulo 12, versículo 1. Portanto, vamos louvar ao Senhor, porque assim a Bíblia nos ordena e Ele é realmente digno de nosso louvor. Mas não vamos ficar apenas no louvor, porque a Bíblia também nos ordena a adorarmos. E como vimos, o verdadeiro louvor a Deus deve fazer parte da adoração. Além disso, de acordo com o nosso texto-chave que nós lemos lá no começo, o que Deus procura são adoradores. Amém? Adoração não é cantar ou tocar somente, não é a qualidade dos instrumentos, da banda, dos cantores e etc. No entanto, embora a música não seja essencial, há itens que são essenciais para o ato da adoração. O principal deles é a fé. Por várias vezes na Bíblia nós vemos que pessoas adoraram e agradaram a Deus com um ato de fé no Senhor Jesus. Ouça, meu irmão, atenciosamente alguma dessas passagens que eu vou ler agora. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 2, e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Lá em Mateus 9, versículo 18, enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Em Mateus 14, 33 nós vemos: então aos que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. E para terminar, em Mateus 15, versículo 25 diz: então veio ela, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Amados irmãos, amados ouvintes da Rádio Cidade Gospel, essas pessoas adoraram a Jesus crendo nele. O papel da fé na adoração não pode ser subestimado. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você pode conferir isso lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra aproximar-se no texto é uma metáfora para adoração. Isto é, aproximar-se a Deus em adoração, com certeza de que Ele existe e não falhará comigo, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Adorar com fé é fazer confiando em suas promessas. Quando adoramos a Deus com fé, agradamos ao seu coração. Esta alegria não é estática, aumenta à medida em que o adoramos. Quando prestamos culto a Deus, nós devemos perguntar: Deus está satisfeito com o culto que a Ele está sendo oferecido? Você já perguntou isso, meu irmão? Um detalhe interessante é que o texto fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e não se pode adorar quando não se agrada a Deus. Portanto, sem fé é impossível adorar a Deus. Não é curioso esse detalhe? Não é? Esta posição de fé é essencial quando chegamos aos pés de Jesus para adorá-lo. Quando chegamos à presença de Deus, devemos crer que Ele pode fazer infinitamente além daquilo que pensamos ou imaginamos. Da mesma forma, devemos acreditar que Ele nos ama, assim como nós somos, e que Sua misericórdia é grande o suficiente para nos aceitar pecadores como são. Ah, amado, como é bom saber disso, amém? Deus tem uma misericórdia grande o suficiente para nos aceitar pecadores. É bom saber dessas coisas. Afinal, você pode estar indagando: o que é adoração, então? Os músicos americanos Ronald Allen e Gordon, em seu livro Teologia da Adoração, dão a seguinte resposta para essa importante pergunta: adoração é uma reação ativa a Deus, pela qual declaramos a sua dignidade. A adoração não é passiva, mas sim participativa. A adoração não é simplesmente um clima, é uma reação. A adoração não é apenas uma sensação, é uma declaração.
Adorar, irmão. Adorar é render-se, é reconhecer a nossa inferioridade, é reconhecer a superioridade de Deus, colocando-nos à sua inteira disposição. A ideia básica é a de submissão. Frequentemente o termo é traduzido por prostrar-se. Denota o gesto de curvar-se diante de uma pessoa a quem honramos e ir até o ponto de beijar os seus pés. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui, meu irmão. A intenção de Satanás na tentação de Jesus, que está narrada lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 9, e no livro de Lucas, no capítulo 4, versículos 7 e 8, Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4, 10. Amém? Além desse termo principal, existem outros termos relacionados que merecem a nossa atenção. Adorar é reverenciar a Deus com temor. Adorar é servir. Notaram? Notaram, meus irmãos, como esses conceitos se aproximam da pequena história que nós contamos lá no início sobre o menino do tambor? Lembra? Veja como isso vai se aproximando. Veja como aconteceu com o menino. Ele aproximou-se da divindade, contemplou e compreendeu a sua santidade. Ele entendeu a sua pequenez diante da majestade do céu. A partir desse entendimento, ele reverenciou a divindade, rendendo-se a ela e finalmente desejou servir, desejou ofertar e doar-se a essa divindade. Amém? E como devemos adorar? Amados, presta atenção no que eu estou te dizendo. Religião não é limitar-se às formas e cerimônias exteriores. Religião que vem de Deus é a única que leva para Ele. Para servirmos a Deus devidamente, é preciso nascermos do Divino Espírito. Isso purificará o coração e renovará a nossa mente, dando-nos nova capacidade para conhecer, para amar a Deus, comunicar-nos a voluntária obediência a todos os seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto. Esse é o fruto da operação do Espírito Santo. É pelo Espírito que toda prece sincera é ditada, e tal prece é aceitável a Deus. Onde quer que a alma se dilate em busca de Deus, aí é manifesta a obra do Espírito. E Deus se revelará a essa alma, e tais adoradores Ele busca, espera recebê-los e torná-los seus filhos e suas filhas. Um problema realmente sério e que pode conduzir a uma falsa adoração é o ato de ir à igreja sem uma compreensão correta do que é a adoração, sem saber o que se vai fazer na igreja. Você já parou para perguntar isso para você mesmo, meu irmão? Você aí que está me ouvindo, você já parou para se perguntar: o que é que eu vou fazer na igreja? Por que nós colocamos as nossas melhores roupas sociais e nos reunimos todos, assentados durante horas e horas? Por que não ficamos dormindo até mais tarde? Será que isso é o costume? Será que isso é a vergonha de pensar em que estamos nos apostatando? Ou será que não temos nada melhor para fazer? Embora não seja uma coisa declarada pela atitude quase que forçada de muitos adoradores, podemos concluir que hoje em dia existe um grande número de cristãos que acha que ir à igreja é uma espécie de experiência mística e supersticiosa. Acha que é um ritual que, caso seja seguido em todos os seus detalhes, garantirá ao crente uma semana de proteção divina contra todos os males. Que grande distorção é essa da visão da verdadeira adoração, meu amado. Eu gostaria, meu irmão, neste momento de lhe fazer uma pergunta para ser respondida entre você e Deus. O que você vai fazer na igreja? Você vai assistir a um culto ou você vai prestar um culto? Presta atenção nessa pergunta, meu irmão. O que você vai fazer na igreja? Você vai assistir a um culto ou você vai prestar um culto? Deus ainda quer que você lhe ofereça um presente.
ele ainda está esperando, ele ainda está desejando ser presenteado. Mas para compreendermos melhor como presentearmos a Deus e o que Deus quer de presente, nós vamos ler mais um texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 37 ao 48, e que diz assim: E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E Jesus respondeu-lhe dizendo: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E Simão respondeu: dizes, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro deveria apenas 50 denários. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? E Simão respondeu: suponho que é aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei eu em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, porém ela, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os pecados que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas esta mulher trouxe um presente para Jesus. Qual era o presente que ela trouxe? Era o vaso de perfume? Oh, que presente maravilhoso! Era um perfume muito caro. Sabemos isso pelos relatos de Mateus 26 e Marcos 14, que era um perfume caríssimo, sendo que Marcos chega a citar um valor de 300 denários. Amado, preste atenção: 300 denários, sendo o denário o salário usual de um dia de trabalho. Ou seja, aquele perfume custou praticamente o trabalho de um ano inteirinho. Mas se nós examinarmos o texto cuidadosamente, Jesus cita o perfume apenas como um dos componentes da ação que a mulher estava executando, juntamente com o lavar-lhe e beijar-lhe os pés e enxugá-los com os seus cabelos, sem dar qualquer destaque a este presente tão caro. João capítulo 4, versículo 24 fala: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, o verdadeiro presente para Deus não é qualquer coisa material. Ele é o dono de tudo. O que Ele quer é um presente do Espírito, ou seja, uma atitude de amor, uma atitude de gratidão, de louvor. Este mesmo grau de perfeita adoração que os personagens bíblicos demonstraram está ao teu alcance, meu irmão. Esta perfeita comunhão, este andar com Deus, este conhecer a Deus verdadeiramente está disponível para você agora. Na verdade, é por essa comunhão que o Pai anseia quando diz: porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Faça um voto hoje entre você e Deus. Faça um voto de buscar a Deus a cada dia, de conhecer a Deus com intimidade. Você verá que a tua vida será transformada por essa contemplação e o teu coração transbordará de amor, de gratidão, de disposição para o serviço. E aí sim, amado ouvinte, você poderá dizer: eu passei sim um bom Natal.
e poderá responder àquela pergunta que nós fizemos no começo desta mensagem. O que poderíamos dar para Deus? O que agradaria a Deus? O que Deus gostaria de ganhar de presente? Amém? Louvado seja o Senhor. E quero desejar-lhe que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Amém.